Bom, então vamos para agora o nosso último vídeo aqui dessa parte de projeção estereográfica e textura, que é a gente tentar entender algumas aplicações desses conceitos que a gente viu da projeção estereográfica, tá? Então, a aplicação mais direta, ou pelo menos a mais comum que vocês vão ver, é na visualização e representação de textura, né? Porque vocês já viram o que é textura, né? Que é a gente ter uma certa orientação preferencial de grãos num material. Como que a gente representa isso, tá? Tem alguns jeitos, tá? Os dois mais utilizados são as chamadas figuras de polo, que são essas imagens que vocês estão vendo aqui, exemplos, e o mapeamento de figuras de polo inverso, tá? As duas usam projeções estereográficas, né? A gente vai usar o conceito da projeção estereográfica que a gente acabou de ver para entender o que essas representações de textura são. Vamos começar então com a figura de polo, que eu acho que ela é um pouquinho mais difícil de entender do que o mapeamento de figura de polo inversa, tá? Uma observação, uma nota rápida aí sobre como a gente obtém isso, tá? Então, o que eu digo com como obter, né? Como que a gente extrai os dados experimentais, a gente vai fazer isso basicamente por difração de raio-x, né? Aqui a gente vai focar mais em entender o que é o resultado final. Eu só vou dar uma palavra rápida sobre como obter isso. O método mais comum é difração de raio-x ou difração de elétron retroespalhado. A difração de raio-x, ela é o método mais convencional, é o método mais clássico, seria talvez o melhor nome. A difração de raio-x, ela está limitada somente a figuras de polo, então a gente só consegue obter figuras de polo. A gente até consegue algumas figuras de polo inverso, mas aí são técnicas super sofisticadas de raio-x. Então, geralmente, a gente extrai mais figuras de polo de ensaios de difração de raio-x. E uma grande vantagem é que dá pra gente, de usar raio-x, dá pra gente uma boa estatística, porque a gente geralmente analisa uma área relativamente grande por difração de raio-x. O preparo de amostra também tende a ser um pouco mais simples. Se vocês quiserem ver, ele não é um ensaio de difração de raio-x convencional, que é o que vocês já viram. Eu deixo um link aí se vocês quiserem ver um pouquinho como que se obteria aí uma figura de polo por difração de raio-x. E um outro método, que é um método que ele era muito incomum há uns 20 anos atrás, mas hoje é cada vez mais uma análise de rotina, é o mapeamento de difração de elétrons no microscópio eletrônico de varredura. É a técnica de EBSD, de Electron Backscatter Diffraction. Então, é muito versátil essa técnica, está sendo muito usada, e ela permite tanto a gente obter a figura de polo, quanto a outra técnica que eu falei lá atrás, que é o mapeamento da figura de polo inverso. Tá? As duas a gente consegue obter facilmente por EBSD. Tá? Tem gente que acha, né, tem a ideia errada de que a gente só tira o mapeamento de figura de polo inverso com EBSD. Não, dá para tirar os dois, tá? É um dado muito completo. A gente tira várias outras informações também de EBSD, mas essas duas estão incluídas aí, tá? Então, as vantagens são as vantagens do mapeamento, né, que permite a gente essa técnica adicional, que vai ficar mais clara à medida que eu explicar o que essas técnicas são em si. Tá? Então, experimentalmente, a gente consegue obter as figuras de polo, tanto por EBSD quanto por difração de raio-x. Tá? São os principais métodos. O que é a figura de polo? Então, vamos tentar entender o que é a figura de polo. A gente vai usar totalmente o conceito aqui de projeção estereográfica. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pensar, vamos idealizar que a gente está colocando no centro da nossa esfera, que a gente vai usar para fazer a projeção estereográfica, ao invés da gente pensar que a gente está colocando um cristal numa certa orientação específica, a gente está pensando que a gente está colocando a nossa peça inteira que a gente quer analisar no centro da nossa esfera da projeção estereográfica. Tá? Então, os eixos, né? Enquanto que a projeção estereográfica que a gente viu lá atrás, por exemplo, essa daqui do hexagonal, né? Como um exemplo, que a gente alinhava essa direção do cristal para baixo, essa direção do cristal para esse lado e essa direção, né? O plano, né? Esse plano para baixo, esse plano para lá e esse plano para cá, não vai ser isso que a gente vai ter na nossa figura de polo.
Então, o que a gente vai ter na figura de polo? Ó, isso aqui, no caso, é uma placa laminada. É uma chapa laminada que a gente está colocando aqui. E vocês vão ver bastante essa nomenclatura. RD, TD e ND. Isso aqui significaria R de rolling, tá? O que é o rolling? É laminação, né? Então, é a direção de laminação. Transverse direction, direção transversal de laminação. Então, você está laminando a chapa nessa direção. Essa é a direção transversal. E a normal direction. Geralmente, ela está apontando para cima. A normal, que é a direção da área grande da chapa, né? Então, sempre que é um material, por exemplo, laminado, que você quer ver a textura, que é extremamente comum, é muito comum a gente orientar dessa forma. Rolling direction em uma direção do equador aqui, a transverse direction e a normal direction apontando para você. Essas siglas aí geralmente são usadas. Então, colocamos a peça no centro da nossa projeção estereográfica. O que a nossa peça tem? A nossa peça vai ter ali dentro milhares, centenas de milhares de grãos, certo? Então, cada grão vai ter uma orientação diferente. Então, cada região dessa amostra aqui vai ter um grão numa orientação diferente, certo? Então, o primeiro passo para a gente entender a figura de polo é isso, que a gente está colocando agora a peça numa orientação específica dentro da nossa projeção estereográfica. Então, tá aí, rolling direction, transverse direction, normal direction. A segunda coisa que a gente vai ter que escolher aqui quando a gente for criar a nossa figura de polo é escolher um único polo que a gente vai querer representar na nossa projeção estereográfica, tá? Vamos tomar como exemplo aqui o polo 100, tá? Então, vamos supor que a gente vai querer fazer uma figura de polo da textura dos planos 100 nessa chapa laminada. Então, o que vai consistir a análise, né? Por que a gente vai ter que escolher? Só relembrando do que a gente acabou de ver nos vídeos passados. Dependendo da orientação do cristal, os planos 100, eles vão estar numa região. A gente viu essas duas projeções estereográficas, né, no eixo de zona 100 e no eixo de zona 111. Né? Ou seja, se o cristal está com a orientação, né, a gente está olhando na direção 100, os polos dos planos da família 100 vão estar nessas regiões aqui. Enquanto se ele estiver orientado na direção 111, os polos desses planos vão estar nessas regiões aí que eu estou marcando, né? Então, o que é a figura de polo? A gente vai imaginar, né, que cada região da minha amostra, vamos pensar que a gente pega a superfície dessa amostra e divide essa área que a gente está vendo em, vamos supor, 10.000 pontos. Cada ponto desse vai ser um cristal com uma orientação, né? Então, o que a figura de polo faz é basicamente a gente vamos pegar uma primeira região aqui, a gente pega essa primeira região, acha onde que está, né, o plano 100, né, que a gente está querendo construir a figura do polo 100, e faz aquela ideia. Traçamos, né, a linha perpendicular, vê onde intersecta a esfera e faz a projeção em direção ao polo sul ali. Onde essa linha cruza o nosso plano da projeção, a gente faz um xizinho, né? Então esse grão tem essa orientação, que vai fazer com que o polo 100 desse grão esteja nessa posição exata, certo? Depois a gente vai para uma região imediatamente ao lado e repete esse procedimento. Essa região aqui, por exemplo, que a gente foi um pouco para o lado, caiu num grão diferente. Quando a gente repete esse processo, esse grão vai ter uma orientação diferente. Como ele vai ter uma orientação diferente, a hora que a gente fizer achar o polo dele, ele vai estar numa outra posição, por exemplo, naquela região lá, certo? Vamos para o lado, repetimos esse processo. Então tem um outro grão aqui embaixo, numa outra posição, traçamos lá, o polo dele está nessa região aqui, tá? Então fazemos isso, dividir uma peça aí, sei lá, em 1.000 pedaços, 10.000 pedaços, 20.000 pedaços, depende do quão fino aí é o meu feixe. Vamos imaginar que a gente repete esse processo várias vezes. Então, repetir aqui, sei lá, 15 vezes, traço o polo de cada uma das regiões. Lembrando que todos esses são os polos referentes ao 100, né, para essa geometria aqui de laminação, com rolling, transverse e normal nessa orientação. Então, depois de N grãos, a gente vai tendo mais e mais pontos, aí a gente vai lá e representa regiões que a gente tem mais pontos ou menos pontos, por exemplo, com um mapa de calor, né? Regiões mais quentes são regiões
que tem uma alta incidência daquela orientação, e regiões mais frias são regiões que têm uma incidência mais baixa, tá? Então, tá aí um exemplo de uma figura de polo. Então, percebe que aqui, ó, ele é uma figura de polo para planos 1, 0, 0. Então, o que vocês acham olhando para esse material? Esse material tem textura ou esse material não tem textura? O que vocês acham? Se esse material não tivesse textura, o que ia acontecer? Todos os planos 1, 0, 0, eles estariam o quê? Aleatoriamente distribuídos, certo? Se eles estão aleatoriamente distribuídos, a gente teria alguma região que a gente veria uma maior concentração de polos incidindo, né? Não. Então, isso aqui seria o mais perto de tudo da mesma cor possível, né? Então, quando a gente começa a ter regiões muito concentradas em uma cor, isso significa que a gente tem uma certa textura específica. E olha que interessante, se vocês lembrarem 1, 0, 0, são 3, um 90 graus do outro. Tá? Se vocês colocarem a rede de Wolff aqui, vocês vão ver que essa região está aproximadamente 90 graus dessa região, aproximadamente 90 graus dessa região, aproximadamente 90 graus dessa região. Tá aí a nossa textura cúbica, né? Então, isso sempre vai aparecer no padrão cúbico, porque não é um plano, não é um único plano 1, 0, 0, são os 3 planos aí da família 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Todos os 3 vão aparecer aí na mesma figura de polo, né? Então, esse material aqui tem textura, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Agora, essa textura seria de uma amostra em titânio, de titânio aqui, e percebe que a gente sempre tem que especificar qual plano, ó. Então, aqui tem várias figuras de polo aqui, né? Cada figura de polo aqui é uma condição diferente. Então, ó, aqui é o plano 001, aqui é o plano 110, e aqui são as do plano 100. E aqui, então, é o material, no caso, como eles receberam, e aqui com diferentes níveis de deformação. Então, percebe que todos os materiais que a gente está mostrando aí têm textura, né? Todos têm concentração dos planos em algumas regiões específicas, tá? O que eu queria falar para vocês, para tomar cuidado quando vocês estiverem olhando esse tipo de representação? Sempre vem junto aqui uma escala de cores, tá? Porque assim, se vocês pense o material mais homogêneo possível, um material quase que completamente sem textura, né? Pense em uma imagem, não sei se isso fica claro para vocês, mas pense em uma imagem que ela é quase tudo na mesma tonalidade de cor. Se você for aumentando o contraste, tem uma hora que, por mais que você esteja tentando comparar dois tons de branco quase iguais, se você for aumentando o contraste, essa diferença vai aumentando. Então, a gente consegue fazer isso com a escala, né? Vamos supor, tem duas regiões aqui da minha esfera que tem praticamente a mesma cor. Se a gente for aumentando a escala, equivalente aumentando o contraste, tem uma hora que elas vão parecer muito diferentes. Então, é muito comum a gente ser reportado esse valor máximo aqui, que isso é um bom indicativo de se tem textura, se a textura é forte ou não, né? Porque na prática é meio errado a gente falar que um material não tem textura. Quase tudo vai ter pelo menos um pouquinho de textura. Então seria mais se essa textura é forte ou se essa textura é fraca, tá? Então a gente consegue comparar, pelo menos de uma forma qualitativa, diferentes condições, avaliando esse valor aqui máximo que é dado nessas escalas, beleza? E mais que isso, essas figuras de polo, elas permitem para a gente identificar qual que é o tipo de textura que eu tenho. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que isso aqui era a direção de laminação, que nem a gente tinha visto nos casos passados. Vamos supor que isso aqui é um material laminado e essa aqui é a RD. Percebe que, se isso aqui é o caso, a gente tem muito plano 110 de titânio alinhado com a direção de laminação. Então, você pode dizer que a sua textura é planos 110 alinhados com a direção de laminação. Então, percebe que a figura de polo dá para a gente informações quantitativas
da textura, né? Ou ela dá bastante informação sobre a textura. E ela permite a gente entender coisas que estão acontecendo com o processamento. Então, olha que interessante. Nesse caso aqui, lembrando que o titânio ele é hexagonal. Então, esse plano aqui é o plano da base do hexágono. Se vocês olharem, né, essas figuras de polo que estão aqui, se você olhar só as figuras de polo aqui do plano 001, vocês poderiam dizer que o material praticamente não alterou a textura dele com esse processamento que ele fez. Aqui nesse caso, eu não sei o que foi um ensaio de tração, provavelmente. Agora, se você olhar outro plano, se você olhar, por exemplo, o plano 110, claramente a gente está tendo mudança de textura com a deformação aqui, certo? Acho que dá para ver bem claramente isso. Então, olha que interessante, às vezes se a gente olha só uma figura de polo, a gente pode não ter toda a história sendo contada, tá? Isso vai ser mais verdade em cristais de simetria menor, por exemplo, titânio, que é hexagonal, ou outros ortorrômbico, monoclínico, que vocês podem estar analisando, tá? O que está acontecendo aqui? Se vocês pensarem, ele é um hexágono, né? A direção 001, ela está ficando a mesma. Só que ele está girando, o cristal está girando ao redor desse eixo. Então o polo 0001 ou 001 fica parado, mas os outros planos vão girando. Então você consegue dizer isso analisando essas figuras de polo aí da textura, tá? Desse material. Beleza? Então vamos ver agora a segunda representação, que é a de figura de polo inverso. Essa aqui ela é bem mais simples de entender, tá? E ela é muito usada para representar a textura de uma forma mais gráfica e distribuições de textura. Então, só relembrando o que a gente viu em vídeos passados, cada cristal, né, de acordo com a sua simetria, se a gente colocar os traços dos planos que são espelho, a gente vai ter sempre... Ele pode ser um triângulo, mas não necessariamente ele vai ser um triângulo, mas ele vai ter sempre uma unidade de repetição mínima, que no caso do CFC ou CCC, do A1 ou do A2, ele era esse triângulinho aqui, e no caso do hexagonal, ele era esse triângulo maior que a gente viu lá atrás. Então, o que a gente faz para o mapa da figura de polo inverso? Né? Lembrando, cada região dentro desse triângulo único aqui, ela é uma região diferente cristalograficamente, e aqui dentro eu tenho representadas todas as direções cristalograficamente equivalentes do meu cristal, né? Então, por exemplo, se eu tenho um representante aqui dos planos 1, eu tenho um representante aqui dentro dos planos 112, 102, eu tenho um representante aí de cada uma das direções cristalograficamente independentes. Então, esse aqui é a minha unidade mínima para o CFC, essa aqui é a minha unidade mínima para o HCP. Então, o que eu faço para o mapa de figura de polo inverso? Então, o que é esse mapa? O mapa é um esquema de cor que eu vou colocar que cada orientação, né, cada orientação diferente aqui, vai ter uma cor diferente. Mesma coisa aqui. Cada orientação aqui dentro vai ter uma cor única, de forma que se eu tiver, por exemplo, um verde bem... esse verde claro aqui, eu sei que isso aqui representa a direção 2, menos 1, menos 1, 0. Ou se o meu cristal é cúbico, se eu tenho esse azul bem escuro aqui, eu sei que isso representa uma direção 1. Então eu tenho uma cor para cada orientação. E aí o que eu faço? Eu faço um mapa da minha amostra. Então eu posso pensar nisso como uma micrografia. Isso não é uma micrografia, isso é um mapa de orientações, tá? Então eu faço um mapa de orientações em que, então isso aqui é como se fosse uma micrografia, né? Uma escala de uma micrografia, certa quantidade de microns por certa quantidade de microns, que cada região aqui eu vou colocar a cor como sendo a orientação, né? A cor representa a orientação que está apontando para cima daquele grão, tá? Então, eu consigo ver bem de uma forma gráfica e visual qual que é a orientação de cada região da minha amostra, eu consigo saber a orientação, e como que eu saberia aqui se o material tem textura ou não? Aí vai da percepção subjetiva de cada um. Vocês teriam que tentar ver por essa figura se essa imagem como um todo está mais para tons de, por exemplo, azul, mais para tons de verde, mais para tons de vermelho, né? E então é um pouco subjetivo para você usar a figura do mapa de polo inverso para identificar se tem textura ou não tem textura. Mas ele te dá uma representação gráfica muito boa da distribuição de orientações dos grãos dentro do material.
tá? E com esse tipo de dado que você tira aqui, então isso aqui você obtém facilmente por EBSD, né, que nem eu falei, é muito mais difícil obter esse tipo de imagem por difração de raio-x, dá, mas é mais difícil. Você consegue tirar muitas outras informações. Por exemplo, olha que interessante esse grão aqui. Né? Vocês veem aqui que esse grão ele tem contornos retos no meio dele, né? Com diferenças de orientações super bruscas aqui dentro, tá? Você consegue usar o dado que você tira para ver qual que é o grau de misorientation, de mudança de orientação de uma região para outra. Se vocês fizerem esse perfil aqui, vocês vão ver que dá 60 graus. Esse material é cúbico de face centrado. Esse é um contorno muito especial que vocês já viram, vocês conhecem, e vocês conseguem ver que ele está presente em vários grãos desse material, né? Vocês devem lembrar que são as máculas. Então, vocês sabem que isso aqui provavelmente se trata de um material cúbico de face centrado com uma energia de contorno de mácula relativamente baixa. É cobre, tá? Se vocês voltarem na aula passada, vocês vão ver que é o caso. Então, por exemplo, com esse mapeamento de figura de polo inverso, você consegue contar qual que é o número de contornos de alto ângulo, contorno de baixo ângulo, contornos de mácula, twin boundaries, low angle grain boundaries, high angle grain boundaries. Então, você consegue fazer uma caracterização muito boa dos contornos que você tem no seu material, né, porque você tem um mapeamento de todas as orientações dentro da sua amostra. Então, você consegue caracterizar aqueles contornos que a gente aprendeu na aula passada, a gente consegue caracterizar isso bem usando, por exemplo, EBSD e esses mapeamentos de figura de polo inverso. Beleza? Então, com isso eu termino essa aula. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima.